Bem-vindos ao Tais Backstage. Tô aqui com meu amigo Rafael Tenenbaum. Beleza, Rafa? Como você tá? Tudo bem, como é que você tá, meu querido? Tudo bem, tô muito Boa bem. noite, bom dia, boa tarde. Esse é o nosso podcast, é o podcast da Tais Records. A gente sempre recebe um convidado do meio da música. Quem é nosso convidado hoje, Rafael? Hoje a gente tem o prazer de receber uma pessoa muito especial aqui na TAS, que é nosso amigo. Inclusive, ele foi a pessoa com quem a gente fez o primeiro trabalho como TAS oficialmente, Sim. foi com ele. Sim. Primeiro, a gente vai até falar sobre isso em breve. Sim. Michel Nirenberg, saxofonista, um grande músico, um grande amigo nosso também, um cara maravilhoso. Fala aí, Michel. E aí? Beleza, meu Beleza. Prazer te ter aqui. Beleza, Rafa. Beleza, Tominhas. E Seu aí? primeiro Pô. podcast? Primeiro podcast, oficialmente, assim, eu nunca fiz um podcast na vida. Já fui em rádio, né? Algumas sim, vezes, sim. já dei entrevistas, É. isso aí, já tô acostumado, assim, de ter essa experiência, mas podcast é a primeira vez. Podcast é meio rádio, né? Eu ia Pensar falar bem. isso. Talvez seja uma parte da evolução da rádio ali. Não que evolução, mas tipo... Sim, tipo, esse- uma sequência, né? Um desenvolvimento sequência, que é hoje. desenvolvimento. É uma adaptação para nossa realidade. Outros tempos também, né? Rádio era uma sim. comunicação muito antiga, se você pensar assim, caraca. Sim. Mas tipo assim, eu acho legal o fato de ser universal, né? Mas não vamos ficar falando de rádio aqui, o episódio foi um pouco mais sobre o Michel hoje e Ô, Michel, falar sobre rádio. Fala, sobre a a gente tem participação uma de rádio. pergunta... exatamente. A gente tem uma primeira pergunta que a gente faz sempre. O que é a música pra você? O que ela representa? O que ela é pra você? Assim, primeira coisa que vem na cabeça. Caraca, já chegar chutando a porta, né? isso. O que é música? Pra mim? É. Cara, pra mim é minha vida, assim, se eu pensar num jeito mais direto de dizer o que é. Porque eu vivo isso desde sempre, o fazer musical, eu venho de uma família musical, é uma coisa muito natural pra mim de lidar, assim, no sentido de, tipo, o que aquilo representa pra mim, representa também o amor, o afeto, as relações humanas, a arte de fazer. Música é uma combinação interessante de você estudar a ciência dos sons e a arte que deriva da ação humana por sobre esses sons. E aí tem milhões de variáveis, claro. E, enfim, vindo de uma família musical e vivendo isso desde sempre, eu acho que, pra mim, é isso, cara. A música é minha vida, assim, de um jeito muito pleno, em vários sentidos. Vários sentidos. Não só porque eu trabalho com isso e vivo disso, né, no sentido profissional, mas porque é muito mais do que isso, tipo, é meu ofício, né? Eu sinto que tipo, é o meu fazer, é o mote da minha vida nesse sentido, sabe? Não sei. Faz parte de você, praticamente, né? Com certeza, com certeza. Você tocou num ponto aqui que você falou que você veio de uma família de músicos, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que é importante. Eu lembro que um dia eu estava falando com o meu tio, né? Que quando a gente estava trabalhando no seu projeto, aí eu comentei, tô trabalhando no projeto do Michel Nirenberg, um grande saxofonista e tudo mais. E aí ele falou assim, eu conheço o avô dele. Uhum. O avô dele era um músico muito famoso e tal, na comunidade, todo mundo conhecia Sim, ele. Acho que você podia falar um pouco o da sua Jacques, família. meu avô, assim. Era o Jacques e o Henrique Nirenberg, meu avô e meu tio-avô. Que são, né, uma geração, duas gerações acima. Eles eram imigrantes, na verdade, eles nasceram na Polônia e eu, curiosamente, fui saber disso sobre o meu avô, porque o meu tio-avô era mais velho, então eu não o conheci em vida. Ele morreu quando eu tinha 1 ano, o Henrique. Mas o Jacques, meu avô, ele foi meu primeiro professor de música, assim. Eu estudei violino quando era criança e a gente ia na casa dele, a gente morava no mesmo prédio. Meu avô era uma pessoa muito querida. Ele era muito querido, as pessoas gostavam muito dele. E ele foi um músico muito importante, assim, que ele era violinista, ele tinha um quarteto brasileiro do FRJ, que era um quarteto de cordas, com meu tio-avô, o Henrique, e, enfim, passou por algumas formações, depois o meu pai e meu tio tocaram nesse quarteto, meu pai Ivan e meu tio Nelson. Então, assim, tem uma coisa da família muito forte, né? E o meu avô, talvez, nisso que eu tô falando, ele foi meu primeiro professor, e ele era uma pessoa muito reservada em alguns assuntos, né, sensíveis, assim, à geração dele. Então, essa coisa dele não ter nascido no Brasil e talvez por receio, não querer falar isso desse jeito abertamente, mostra um pouco como é que era uma realidade, uma vida antes da nossa realidade aqui, né? Você falou do desenvolvimento do que é o podcast perante o rádio. Talvez se a gente pensasse assim, geracionalmente nas pessoas, né? O meu avô e eu, a gente ambos somos músicos, ambos vivemos de música. Meu avô já faleceu, mas nesse sentido. E
a diferença que ele tinha vendo as coisas na época dele pro que a gente tem hoje, muito se deu essa tranquilidade que a gente tem hoje pensando assim, porque esses problemas que o meu avô enfrentou no passado e a geração dele trouxeram esse conforto pra gente viver dessa maneira e fazer música dessa maneira hoje. Sim. Então, enfim. seu Mas você avô fala veio- em termos gerais, tipo os músicos do passado, claramente, mas em termos familiares. Eu tô falando do meu avô, Mais assim. da família O mesmo. seu avô veio da Sim. Polônia fugindo da guerra, né? Da Segunda Antes, Guerra. né? Ele veio antes, Veio né? antes. Veio antes. Eles vieram antes, a família dele... Eu não sei exatamente quando, acho que foi nos anos 30, mas... O meu bisavô também é polonês também, né? Sim, E sim. ele também veio antes pra cá. Meu avô Um também. pouco antes. Pois é. Normal. O chefe dele imaginou que poderia... Tava começando a esquentar, né? Aham. Na época, e ele imaginou que... Esquentar uma Poderia maneira eufemista de dizer as coisas. não, assim. Começou a ficar ruim, né? começou a ficar ruim a situação na Polônia para os judeus e tal, e aí ele falou pro meu tio, falou, eu acho que eu consigo uma transferência para você pro Brasil. Aí ele foi pro Brasil, trabalhou 1 ano no Brasil, conseguiu pagar a passagem da minha avó e da minha bisavó e a irmã da minha avó, né? Eles vieram pro Brasil. Tanto que o passaporte da minha avó polonês, que nem vale mais, nem vale, né? Porque ela ela se nacionalizou. Aham. Era a foto das 3, da minha bisavó e das 2 Pode irmãs, crer. assim. Que loucura, Muito sério? doido. Um passaporte só, né? Maneiro. Muito doido, né? Caraca, Pô, uma maneiro. foto com 3 pessoas. 3 pessoas. Que né? loucura. Mas é isso, é muito... É muito louco, né? É um medo que eu sinto que era um medo de toda essa galera que veio nessa geração, essa parada de não ser nativo. Porque a qualquer momento você podia ser deportado, teoricamente, né? Sim. Se você não tem um passaporte, Exatamente. Não, Era- tipo, insegurança. era uma realidade. Sim. Sim. Isso era uma coisa que eu acho que seu avô tinha também e que eu via dos meus avós, que a primeira coisa que ela queria... Ela nunca quis voltar na Polônia, por exemplo, minha avó nunca mais quis voltar na Polônia. E ela a primeira coisa que ela queria... Ela sou brasileira. Sou Sim. brasileira, tipo... É não muito- queria meio que cortar as ligações, sabe? Uhum. É complicado. Os meus avós tinham essa sensação também, eu acho. É De, tipo, natural, né? Sim, você fala medo, né? Tá? sim. Exatamente. Enfim, mas voltando para a coisa da música, ele foi meu primeiro professor de música. Então, Sim. a coisa musical que você está perguntando, ela surgiu acho que a partir daí, né? Essa primeiro contato de estudar música, de ter uma aula e tentar... Sim. E isso é interessante, né? Porque, tipo, você nascer numa família musical, a chance de tu sair músico, se você gosta de música, né? Eu diria que são grandes, porque você tá lá desde pequenininho, né? Aprendendo, Tem vendo. muito estímulo, né? Por osmose, até lá vendo as coisas acontecendo, muito estímulo, muitas coisas. Sim. E você começou estudando violino? Foi seu primeiro instrumento? Foi assim? violino e um tecladinho que eu ganhei quando era criança. Ele pequenininho. E como é que foi? Quando é que você virou e falou, cara, primeiro, quando você foi apresentado ao saxofone e quando você virou e falou, esse é meu instrumento, é isso que eu quero fazer, eu quero, meu irmão, ser mestre disso e quero que... Tipo assim, porque quando você é instrumentista que nem você, eu sinto que o instrumento é quase uma extensão do seu corpo, sabe? Eu via isso muito com o Roginho com a guitarra. Tipo, cara, o Roginho Pode parecia que... Sim, a guitarra... Tipo, a guitarra, você não via o Roginho sem a guitarra. Seu caso é mais complicado que um saxofone não é um instrumento fácil de você levar. Mas... sim. Pode ser. Mas você entende? Michel tá o Quando tempo você... inteiro quando você virou e falou, tipo, cara, é isso, eu quero esse É mais instrumento. fácil que a guitarra, inclusive, porque a guitarra você tem um amplificador pra ligar e tal. É verdade, Isso isso é um verdade. bom ponto. Aí o saxofone ele só tira ali e começa a fazer o som, não precisa nem de microfone, o Isso caralho. é verdade. Aí, ó. Dependendo, óbvio, tô falando. Sim, não, faz sentido. Mas, cara, peraí, mas qual foi A pergunta é com que Agora idade, você deu uma saída aqui. você começou a tocar saxofone Qual foi essa e como mudança? você virou e falou, isso é meu instrumento, eu quero ser grande nisso. Cara, isso ser meu instrumento foi um pouco mais velho, assim. Foi quando eu decidi ser músico profissional. Teve um momento ali na minha vida que eu decidi, tipo, vou ser profissional desse ofício, vou trabalhar com música. Mas o saxofone entrou na minha vida antes, quando eu era moleque, assim. Eu tinha uns 13 para 14 anos. Foi uma época, assim, pós-bar mitzvah. E aí eu me lembro que eu pedi um saxofone de presente. E eu não sei por quê.
Vocês vão ter que perguntar pra minha mãe, sei lá, pra ela responder isso melhor, mas eu não me lembro porque eu acho que eu gostava do som, sei lá, eu gostava de alguma coisa. E aí eu ganhei um saxofone da minha família, quando eu tinha essa idade, 13 para 14, e aí com 14 anos eu comecei a estudar com a Daniela Spielmann, saxofonista maravilhosa, excelente. Vou até olhar pra câmera. Daniela Spielmann, procurem saber. Ela estudou, eu estudei com ela por mais ou menos uns 4 anos, que foi, tipo, até eu entrar na faculdade. E aí, sim, aí eu tocava dos instrumentos também, eu tocava violão, tava fazendo aula de violão, tava fazendo aula de piano, eu tava, assim, na música meio como um todo, várias coisas. E aí eu fui levando assim até a época do vestibular. Aí quando fui fazer vestibular foi uma decisão que eu tive que tomar. Tá, então vou fazer para música? Vou. Beleza. O que significa fazer vestibular para música? Cara, é aí que eu me deparei com uma situação meio logística. Tipo, você tem que se aplicar para alguma faculdade específica, né, de música. Você vai fazer bacharelado, você vai fazer licenciatura, você vai fazer composição, você vai fazer regência, você vai fazer, sei lá, musicologia. Não, aqui não existe exatamente musicologia, mas enfim, várias vertentes do campo musical e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer nesse sentido. Então, eu tocava saxofone e piano nessa época, meio que igual, assim, eram 2 instrumentos que eu tocava no mesmo nível, talvez. E aí eu apliquei na UFRJ para fazer saxofone e na Unirio para fazer piano. Deixou a sorte ir, né? É. Tipo, vamos ver qual é, o que o universo quer. Aí eu fiz a prova da UFRJ, acho que foi primeiro, e aí eu passei, e aí eu acabei nem fazendo a prova... Da Unirio. eu não fiz a outra prova, eu não fiz... Eu segui com o que eu já tinha, que eu já sabia que eu tinha passado, então... Mas você não tinha essa coisa, não, é meu instrumento e tal. Você tocava os dois, você não tinha uma distinção, Tocava os dois, mas eu tive que tomar uma decisão, assim, de qual que eu vou... Sim, seguir, Porque, né? assim, para você virar um instrumentista, né, cara? Eu falo de instrumentista, da coisa de Sim. extensão do corpo. Assim, é um processo Sim. lento e árduo de muito estudo e muita disciplina. Tem que ter muita disciplina. Porque você quer fazer essa extensão e para isso acontecer demanda tempo, tanto tempo, tipo, muitas horas, assim, de você focado numa atividade, quanto tempo no long run, né? No longo prazo. Sim. Então, eu meio que senti que... eu meio que tive que escolher um pouco, apesar de... Sim. Foi nada sofrido nesse sentido. Eu tô falando assim, parece que foi uma coisa sofrida. Não foi foi meio natural, sei lá. Sim. Eu fui tocar saxofone e eu gostava. Era mais prático Já tava também. lá, né? Você Tinha uma coisa meio assim, sei lá. curtia carnaval, né? De lá, Mas eu nem tocava muito época no você não carnaval tocava, né? nessa época. Você era novo também. Eu fui tocar no carnaval com a Dani, quando ela me botou no Zoobloco, que era um bloco infantil, que foi o primeiro bloco, assim, que eu toquei. Que era, Mas que eu toco até maneiro, hoje, pô. É maneiro lá. E isso é uma coisa que é engraçado, porque eu estudei com o Michel, né? Então a gente estuda junto desde colégio, desde colégio. a primeira série, assim. A gente nem era da mesma turma, só que, pô, a gente estudou junto. Eliezer Steinberg. Eliezer Steinberg. E eu lembro que, pô, quando eu estava no vestibular, e, cara, pra mim, no vestibular foi uma coisa muito... O que você vai fazer? Engenharia. Por quê? Sei lá, vamos fazer engenharia. Acabei virando engenheiro, nem sei, tipo... É verdade, tu é engenheiro. Eu, tipo, nem sei direito por quê, mas beleza. Tipo, aí eu falei com você, tipo, o que você vai fazer? Você é músico. Eu falei, caralho, que foda. Tipo, isso que eu acho muito legal no músico, essa certeza de uma coisa que, cara, eu não tenho outra coisa para fazer. O que eu vou fazer além disso? Eu demorei até para ter essa noção. Hoje em dia, eu penso assim, o que eu vou fazer além disso? Tipo, não... E eu acho interessante. E, além disso, uma outra coisa que eu acho muito interessante também dentro do que você falou é que, tipo, essa parada de... Quando você falou, eu entrei na faculdade. E aí? Porque as pessoas querem trabalhar com música, muita gente tem esse ímpeto, né, de trabalhar com música, mas às vezes não entende direito o dia a dia dessa galera de instrumentista e não entende que existem milhões de formas de você trabalhar com música. Você pode ser... E você é um cara que é muito
versátil, você faz de tudo. Você faz harmonia, você dá aula, você é um professor, assim, arranja várias coisas, é musicista, instrumentista, músico de gravação, músico de show, guigueiro, sacou? Então é meio... Você pode tanto parar e falar, cara, eu quero ser 100% guigueiro, quero ficar aqui, quero fazer turnê no mundo todo e é esse meu sonho. Sim. Você pode falar, eu quero ser só professor, quero ser um pouco de cada um. Sim. Então você tem milhões... Se você realmente quer ser o cara, ser um instrumentista, ser incrível naquele instrumento, você consegue e você tem milhões de opções do que trabalhar. É só realmente ir conhecendo e entendendo tudo, né? Sim, com certeza. É uma conjuntura de fatores, né? É você saber ir conhecendo tudo e ter as oportunidades para buscá-las, né? Para fazer isso ser, tipo... Eu tive um privilégio danado de ter pais, uma família que me apoiava nesse sentido. Muita gente não tem esse apoio, né? Familiar. Tem isso também. Sim. Isso é Então, grande... Começa por aí, né? Porque aí já é vem o start. preconceito. Vai tocar ser música, trabalhar vai com ganhar arte. dinheiro, vai trabalhar com arte. Exatamente. Mas Então, aí, pegando esse link, você foi aí você passou na UFRJ, você chegou a se formar na UFRJ? me formei. Eu passei... É uma história legal, porque né, eu tinha 17 anos, foi na época do vestibular, e eu estava no segundo ano. Na verdade, não era um ano antes do vestibular, segundo ano do ensino médio. E aí eu ia ser reprovado em Química. Eu era muito ruim em Química, porque eu não dava bola pra matéria, meio que cagava em aula, assim, era meio foda-se. Foi mal, falei palavrão aqui, mas Pode é falar, isso. pode falar. Mas aí, tipo, eu meio que... eu me liguei o foda-se, assim, pra matéria. E aí chegou no final do ano, Faz e aí sentido. eu ia ser reprovado. E aí caiu uma ficha, assim. Foi muito engraçado, porque caiu uma ficha de, tipo... Você quer ser músico? Tipo, foi quando eu decidi, assim, não, eu quero ser músico mesmo. Eu quero trabalhar com música, eu quero viver de música. Eu quero fazer isso da minha vida, assim. Isso vai me fazer feliz e eu sinto que é o que eu quero buscar. E assim, você não tem certeza de nada, mas você sente aquilo com tanta força que você só tem que ir atrás. E aí eu comecei a fazer uma conta, e a conta foi, tá, então se eu quero ser músico, eu preciso achar caminhos para ser um músico melhor. Ir para a faculdade, estudar na faculdade é um caminho, então vou buscar esse caminho. Mas para eu fazer a faculdade, eu preciso me formar no colégio. Para me formar no colégio, eu preciso passar de ano. Para eu passar de ano, eu preciso estudar química. Eu preciso passar em química. Aí eu falei, caraca, eu preciso estudar química para ser um bom músico. Então, beleza, é isso que eu vou fazer. Aí eu fiquei um mês, assim, meio que fritando, estudando química. Você estava o quê, de recuperação? Eu ia ficar de recuperação ou não, ou ia ser reprovado. Não me lembro exatamente, mas eu precisava tirar uma nota muito alta na prova final, eu tava mal pra caceta. E aí, minha mãe pagou um professor particular de química, eu fiz aula pra caceta, eu parei de estudar música, fiquei assim, um mês sem estudar música, nada de aula de música, só estudando química pra caceta. Aí eu fui lá, tirei 95, até hoje, né, da prova. Porque eu decorei todas as questões, que o professor falou assim, ó, a prova de química final vai ser todas as questões das provas que já aconteceram no ano. Ele só ia pegar as questões aleatoriamente e botar na prova final. Ou seja, se eu aprendesse todas as questões das outras provas e soubesse, eu ia passar na prova. Pô, pra todo mundo passar, só não passa quem não quer. Exatamente. Aí eu falei, mano, eu preciso aprender essas questões. Aí era, sei lá, 50 questões. É questão pra caceta, mas aí eu fui e estudei essa porra aí eu passei. Aí no ano seguinte fiz vestibular pra música, sem estudar química. Ou estudando o mínimo de química possível pra não zerar, né? Pra não resolver zerar. o que tinha que resolver. Fiz vestibular, fiz bacharelado em saxofone. A prova para bacharelado em música, em saxofone na UFRJ. Passei em primeiro lugar. Caraca, sério? Não sabia Sério, disso, não. passei em primeiro lugar. Aí fiz a faculdade e aí me formei 4 anos e meio depois, também com 10 no resultado de formatura. Pô, parabéns. Então é uma... Que pena que você não tem um currículo normalmente Uma pra realização botar isso, maneira. Tá ligado? Música não pode nem botar isso isso no meio que não vale currículo. nada, assim, no mercado musical, em algum sentido. Mas pra mim vale, porque mostra a dedicação que eu tive com aquele estudo. Claro, Entendeu? não, Era tipo... Eu queria fazer aquilo muito bem e eu fui fazer do melhor que eu pude. E claro que, assim, óbvio que você não precisa ser o primeiro ou tirar 10 pra, tipo, ser reconhecido como uma pessoa, um grande músico. Sim. Não é diretamente relacionado, apesar das coisas Sim. estarem relacionadas, não é causa e efeito. Mas, enfim, mostrar essa dedicação e você correr atrás e fazer a parada bem feito e, mais importante, ter as condições, que foi o que eu falei antes, de realizar isso, de ter o apoio familiar, de ter condição de estudar,
de não precisar se preocupar em trabalhar tanto quando você é novo. Sim. Eu já estava trabalhando na faculdade, já fazia gig aqui, já tocava, já dava aula. Dou aula também desde a época que eu passei no vestibular, já estava dando aula. Então, assim, é uma coisa que você trabalhar com aquilo acabou meio que naturalmente acontecendo, sem buscar muito, mas porque eu tinha uma situação que permitia que aquilo acontecesse naturalmente. Sim. Entendeu? E é positivo também porque isso é legal, até a gente vai gravar também um podcast falando, você não é só guigueiro, você também é professor, você fala, não é uma coisa que você faz, eu faço para tirar uma grana, não, você se identifica com esse ofício, você fala, Sim, não, eu sim. sou, além de tudo que você faz, eu também sou professor. Sim. Isso eu acho legal, tipo, e ser professor você consegue fazer também desde cedo. O que eu faço há mais tempo, se pensar direto em termos de tempo. Você dava assim. aula de saxofone? Sempre foi saxofone? Começou com saxofone, aí eu dei aula de piano também. Dei muita aula de piano, dei aula para adolescente, dei aula para criança, já tive várias situações. Aí dei aula, isso no início, né? Depois, enfim, eu acabei dando aula de outras coisas, outros conhecimentos, assim, e enfim, posso ficar falando aqui de cada situação, mas também não é tão relevante. Acho que é mais a questão que eu acho que eu faço isso há muito tempo, que você falou, né? Eu me identifico como professor. É verdade, cara. Eu sou professor de música. Eu sou músico e professor de música. Eu conheço gente... Não é que eu conheço, né? Mas eu sei que tem gente que, cara, se pudesse escolher, não seria professor, mas faz, porque realmente é uma coisa que, cara, é uma renda fixa no mês. Tem isso. A gente pode falar assim, professor no sentido de... que você falou, no sentido de ofício, de realização, de se encontrar nesse sentido, da transmissão do conhecimento, e pela perspectiva de trabalho, né? Tipo assim, é um trabalho também. Você ser um músico profissional, você trabalha como professor de música. Sim. E você pode trabalhar como professor em N dinâmicas. É sempre muito variado, né? Sempre tem 1000 opções. Você pode dar aula na escola, você pode dar aula num curso de música, você pode dar um curso livre, você pode fazer aula particular. Você pode fazer aula particular, você pode fazer aula em grupo, você pode Aula dar aula online workshop. de tudo isso, você pode dar workshop, você pode ser professor do projeto Conexões Musicais da OSB, Orquestra Sinfônica Brasileira, Que é o que você que faz. é onde eu também A dou gente vai chegar aula. lá. A gente vai chegar lá. Não, beleza. Mas então agora... Getting continua. ahead. Eu tinha mais uma pergunta Fala aí. na sua continuação, né? Você se formou, né, na UFRJ e eu lembro que quando eu te conheci, não sei se você lembra disso, a gente estava na casa do Dudu Regini, que é um amigo nosso em comum. Caraca, Dudu. Caraca, aí eu tenho memória boa, mano. Tenho memória boa. Maneiro. Quando ele morava com os pais ainda, em Copacabana. Sim. E aí você estava indo morar nos Estados Unidos. Você estava indo morar nos Estados Unidos. Tá. Para estudar música. Sim. Então, aí eu queria que você falasse um pouco dessa mudança também, quando você decidiu ir para os Estados Unidos. Sair do Brasil. Sair do Brasil. Eu não me lembro, foi mal, mas eu não me lembro dessa festa especificamente. Eu acho que era tipo... Um socialzinho, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas, isso deve ter sido tipo 2012, 11, 12, sei lá. Foi por aí. Cara, eu saí do Brasil para ir para os Estados Unidos estudar música logo depois da faculdade, porque teve um período ali, no final da faculdade, que eu tava tipo... Eu tava estudando muito essa coisa de instrumentista, né? Fiz uma graduação para ser instrumentista em saxofone. Então, o recital de formatura, você tem que meio que tocar peças ou obras ou um trabalho que vai mostrar essa proficiência. Eu tava estudando muito para esse recital, e aí eu aproveitei, eu já fazia isso antes, mas foi uma época que isso aconteceu mais, eu aproveitei para tipo aplicar para todo tipo de concurso de jovens músicos, solistas, de orquestra ou de qualquer coisa que fosse, para tentar um caminho, porque isso é relativamente comum e é também um caminho de trabalho, se você pensar assim. E aí, enfim, eu fui bem-sucedido em alguns, não fui tão bem-sucedido em outros, mas teve um especificamente que me deu uma bolsa de estudos, que foi o Música no Museu, a 4ª edição, se não estou enganado, em 2011, que me deu eu fiquei em 2º lugar nesse concurso, era um concurso nacional de jovens músicos, e aí eu ganhei uma bolsa de estudos que o concurso tinha com a James Madison University, nos Estados Unidos, que é uma universidade que tem uma faculdade de música, para fazer uma pós-graduação lá, mestrado ou doutorado. Dependia
de qual bolsa fosse. Como eu estava terminando a graduação e eu estava fazendo um monte de concurso, eu falei, vou fazer esse concurso também, por que não? E esse concurso tem uma peculiaridade interessante que eu acho que vale ressaltar aqui. Foi a 4ª edição que eu fiz, né, que eu falei. Então, as primeiras edições não tinha no edital a possibilidade de você aplicar com o saxofone. Você não podia tocar saxofone na prova. Você podia tocar piano, você podia tocar Sacanagem. clarineta, violino, flauta, uma série de instrumentos. Todos os instrumentos de orquestra, basicamente. Mais o piano, mas você não podia tocar saxofone. Então tinha esse problema. Era um problema. E aí teve uma pressão de saxofonistas e colegas músicos também, professores e, enfim, pessoas da academia. E aí as edições seguintes incluíram o instrumento. Que é enfim, a gente pode falar também, eu posso acabar falando também do saxofone especificamente depois, a história do instrumento, como ele é visto hoje, enfim, é uma coisa que me fascina muito, assim, parte como saxofonista, né? Mas, independente disso, voltando para a coisa do concurso, aí eu fiz o concurso tocando sax, eu toquei, era tudo de cor, vale lembrar que era um concurso muito difícil, porque parte dos requisitos era tocar tudo de memória, não tinha partitura. Então você estava tocando, tá alguém te acompanhando lá, você ensaiou, né, obviamente, com a pessoa, ou idealmente. E você não tá lendo nada, você tá tocando de memória e fazendo a prova ali. E eram 3 fases, era eliminatória, semifinal, final. Eliminatória era por vídeo, semifinal e final era no fim de semana no Rio. Na escola de música, inclusive, na Lapa, da UFRJ. Aí eu fiz essa prova, fui muito bem nas fases finais, fiquei em 2º lugar. E por alguma sorte do destino, o primeiro lugar não pegou a bolsa. Talvez porque ele não quis, talvez porque ele não tinha graduação, talvez porque ele não falasse inglês minimamente, porque ele tinha que fazer uma entrevista em inglês, então tinha alguns detalhes assim que se tinha que resolver. Não sei. Sei que a bolsa veio pra mim. Destino, e aí, pô. Podia ser destino. sei lá, pode ser. Mas aí eu aceitei a bolsa. E aí, a partir disso, eu comecei a me organizar para ir no ano seguinte, que isso foi em dezembro de 2011. Aí eu fui no Qual segundo semestre. cidade? Cara, eu fui estudar em Harrisonburg, Virgínia. Virgínia, caralho, que loucura. Interior do estado de Virgínia. Onde ficava James Madison University, que é a universidade. Sim. Que tinha um curso muito bom. Foi um choque de realidade muito grande. A gente pode falar disso assim, mas profundamente depois, sei lá. Mas eu fiquei 2 anos morando lá e fazendo o curso de mestrado, que foi a bolsa que me deram. Então foi, enfim, foi o começo dessa nova etapa, né? Eu saí do Brasil e morar fora, que depois eu acabei ficando alguns anos a mais, mas esse primeiro momento foi por causa dessa bolsa de estudos. E aí eu tive que terminar a faculdade no semestre seguinte. Eu tinha feito recital, mas eu ainda tinha créditos para resolver. E aí foi uma loucura, porque no semestre seguinte a UFRJ entrou de greve. E aí, no meio do semestre, e aí foi um perrengue, assim, para me formar. Mas foi um caso, nem sei se as pessoas vão lembrar disso, mas... Eu acho que eu lembro. Foi bizarro, rolou uma greve bizarra, que foi um tempão, né? Foi muito tenso, assim, demorou um tempão, e aí os professores, sabendo da minha situação, para não me prender, os que eu tinha que fazer esses créditos extras, eles me deram, no meio do semestre, um trabalho, eu fiz um trabalho para poder ser aprovado e não perder a bolsa. Então, maneiro, pô. Todo mundo foi muito compreensivo com a situação, né? Tipo, tem um aluno aqui que já é formado, né? Ele já fez o recital, já terminou o curso principal, mas ele ainda não tem créditos para terminar a graduação inteira. Então, vamos tentar resolver isso para que ele não perca a bolsa que ele já ganhou. Então, ia ser muito bizarro, né? O FRJ, vai entrar em greve e aí fazer um dos alunos dele que já se formou perder uma bolsa. Ia ser terrível, ia ser terrível. Feio. Pô, que bom que você... os professores também, eles não... A última coisa que eles querem é fazer mal pro aluno, né? Nessa situação. Ainda mais você, que já tinha feito tudo e ainda tinha ganhado um concurso difícil e tal. Foi uma oportunidade, cara. Cara, oportunidade. Muito legal. Eu sinto, tipo assim... nessa época, eu nem falava muito com você. Tipo, eu nem trabalhava com música, mas eu sinto que isso ajudou a te
te diferenciar, sabe? Porque foi o que você falou lá, e eu acho até que eu queria que você elaborasse um pouco mais sobre isso. Cara, é uma loucura lá, é um choque de realidade, né? Tipo, parece que... Aqui parece que é brincadeira de criança, lá é sério, né? Tipo, é difícil de... Tipo, óbvio que eu tô sendo... Como assim? Como assim? Não, Não, explica. você tá falando, tipo, que as coisas lá, tipo, são muito organizadas e tudo é grande, tudo, tá ligado? Sei lá, não sei se a sua faculdade era assim, mas é essa percepção que eu tenho. Eu entendi o que você tá falando. Eu acho acho que eu acho que ele tá falando o seguinte. Na UFRJ é uma faculdade super renomada do Brasil. Sim. Eu não tô falando mal da FJ, não. Não, deixa eu concluir. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, em relação à infraestrutura das coisas, é tudo megalomaníaco. Eu lembro que eu estudei um tempinho num college lá em Santa Bárbara e eu estudei na PUC, que é uma faculdade particular do Rio de Janeiro, né? Com uma estrutura boa. Que é uma estrutura muito boa, né? Que é uma das melhores. E aí eu fui para lá, para esse college, que é público também, é público college, né? Sim. Community college. Sim. E a estrutura eu nunca tinha visto nada igual. Fiquei de queixo caído. Eu falei assim, que isso? Tipo assim, eu tô num lugar bizarro. Esse foi o choque maior que eu tive também, cara. Era exatamente isso que eu quis dizer. Não, eu entendi. Lá eu parece tudo enorme, tem tudo, sim. sabe? Você consegue fazer as coisas. Sim. Tipo, você vai para um estúdio, o estúdio é enorme, você tem acesso a estúdios maravilhosos. Tipo, esse estúdio nosso já é legal, mas tu vai no estúdio, já é maravilhoso. Tu vai no estúdio lá, incrível, é realmente... Sim, sabe? coisa... É meio deslumbrante, assim, né? Meio de outro mundo um pouco, né? Exatamente. Mas isso tem a ver com a estrutura mesmo, né, que você tá falando. O lance... Porque eu acho que o lance maior era essa... O choque maior era essa questão da estrutura. Sim. Porque, assim, pensando em nível de preparação dos alunos, assim, tecnicamente falando, eu sinto que eu cheguei lá muito bem preparado, tipo, para fazer o curso, entendeu? Sim. Eu estava tocando bem quando eu cheguei lá. Aí eu fui buscar outras coisas, outros estudos, claro, me aprimorar no que eu já fazia, mas expandir um pouco e isso é uma coisa, uma parte da história, mas a outra parte da história, e que é talvez o maior choque mesmo, é você chegar de uma escola de música da UFRJ, que eu amo de paixão, cara, faço até coraçãozinho aqui, ó, escola de música da UFRJ. Meu pai é professor lá, meu avô era professor lá, meu tio-avô foi professor lá, meu tio foi professor lá por um tempo. Quem sabe eu serei professor lá? Não sei, talvez sim, talvez não, só o tempo vai dizer. Mas você tem uma estrutura de uma escola, de uma universidade pública que tem milhões de problemas no Brasil e, cara, você chega lá e lá tem tudo. Porra, tem tudo, mano. Tem tudo. Você tem um prédio de música de 3 andares, térreo, primeiro andar, segundo andar e um subsolo. O subsolo só tem sala de estudo. Todas as salas de estudo, sei lá, 20 salas de estudo. Todas têm um piano, todas têm um espelho, todas têm um banco de piano e uma cadeira e uma estante de partitura. Também, né? Hã? Um isolamentozinho. Você tá meio underground. Sim, é um campus, então não faz... Precisa exatamente ter um... Entre um e outro, sabe? Se são 20, se tem 20 pessoas tocando ao mesmo tempo, tem que ter mínimo... Mas tem... É parede, não é uma coisa uma divisória qualquer. Que era na UFRJ. Que várias salas era divisória mesmo. Então você estava estudando saxofone, vinha o professor batia na tua porta. Com licença, eu tô dando aula aqui do lado. Pedi para você não estudar aqui, por favor. Mas que horas acaba a aula? Vai ter essa aula, depois vai ter essa aula, depois vai ter essa aula, então você não pode estudar aqui até 8h30 da noite. Caraca, mano. Às vezes o maluco vem de, tipo, Nova Iguaçu, Japeri, Paracambi, Duque de Caxias, qualquer lugar da Baixada Fluminense para estudar na faculdade, mora longe pra caramba, não pode ficar indo e voltando de bobeira, porque é cara a passagem. O cara tá lá e não pode estudar porque não tem espaço adequado para ele estudar. É meio loucura, né? E aí, ainda assim, você consegue achar gente que faz uma faculdade, estuda de alguma maneira e quando sai formado, às vezes tem gente que é incrível. Muitas pessoas incríveis, formadas ali. Se você se vê num ambiente assim, quando você vai para um ambiente... com estrutura, com qualidade, tudo. Aí dá até vontade, né, de evoluir, né? Exatamente, você fica viciado, cara. Você fala, caraca, eu vou estudar o dia inteiro. Sim, e isso é interessante. Sabe? É isso. Eu quero muito estudar. Mas eu acho engraçado, uma coisa que a gente sempre fala sobre isso, assim, no pessoal, é que eu acho impressionante como o brasileiro é um povo musical.
Então, tipo assim, você vê que o brasileiro não perde pra. Tipo, a gente, pô, vai lá aos trancos e barrancos, a estrutura é 1000 vezes menor, tudo, vários problemas, mas, cara, você vê que daqui saem os músicos. Eu até ia te perguntar, você sente, tipo, você que tá realmente trabalhando com vários instrumentistas e músicos, eu sinto que no Brasil sai gente muito boa. Com certeza. Tipo, sente realmente Com assim, certeza. que pode Sim. bater com qualquer padrão certeza, mundial. com certeza. Você sentia isso lá? Tipo, falava, pô, cara, você falou, você chegou lá bem, mas você sentia que, em termos gerais, eu nem sei nem porquê, eu acho que é o povo musical, eu não sei dizer Sim, sim. exatamente o porquê que isso acontece. Mas você sentia isso? Cara, eu vou dizer que, assim, a galera que é top aqui, nível A a mais, não, é igual em qualquer lugar do mundo, assim. Sim. Tipo, não tem essa. Já transcendeu essa fronteira há eu muito tempo. sinto. Não sei. Não sei. Acho que eu posso dizer. Mano, o Brasil é foda, cara. Eu sou muito... Eu não quero ficar botando um discurso ufanista aqui de tipo, sou brasileiro e nós somos os maiores e não sei o que lá. Mas é tipo... O Brasil é incrível mesmo, cara. É um país gigantesco que tem uma mistura bizarra e única. E musicalmente é... Maravilhoso. Maravilhoso. E as pessoas veneram essa qualidade, essa Sim. característica do Brasil fora do Brasil. E as pessoas são musicais também, a vida é musical. Tipo, eu tava até vendo uma coisa assim, boba, eu vi um meme, que é tipo, como é que é o musical no Brasil? Era, sei lá, um maluco no... uma coisa de mudança, e os caras estavam Caminhão de ajudando ele, mudança. meio batendo e fazendo um funk lá na hora do Aham. cara mexendo... Do caminhão de frete ali. caminhão de frete. Tipo assim, cara, é uma Sim. coisa que você vê no Brasil. É o povo musical, a galera criativo, canta, é um é povo criativa. criativo, gente criativa É, pra a galera caceta. com uma coisa, É. uma coisa de fósforo consegue já tirar um som, já consegue, meu irmão. É impressionante. Também acho interessante isso. Ô, Michel, falando um pouco agora também da sua experiência como compositor, né? Você tem 2 CDs lançados? 2 CDs. Dois CDs O lançados. Retrato e o Vivências. Você... Que eu lancei com o Vosco. É isso. Eu queria que você falasse... Vivências foi um orgulho, cara. Eu adoro esse disco. É incrível o Sim. trabalho. Foi bom. Fala então primeiro do eu queria- Retratos e... eu queria que Você você fez nos falasse Estados um Unidos, pouco né? disso. Tipo, quando você teve essa ideia de fazer um álbum, né? Uhum. Você usou composições fez releituras, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Tá. Claro, o primeiro disco, o Retrato, ele foi feito em 2016. Ele foi lançado... Desculpa, ele foi lançado... Errei. Apaga isso. Ele foi lançado em 2015. Ele foi lançado em 2015, o Retrato, quando eu morava nos Estados Unidos. Como é que ele surgiu? Ele aconteceu quando eu já tinha me formado mestrado, que era a ideia inicial de ficar 2 anos lá nos Estados Unidos e eu ia voltar para o Brasil. Eu ganhei a bolsa, tinha uma pequena renda lá para me sustentar, dava aula na faculdade também como parte da minha bolsa. Eu dava aula de conjunto, de música de câmara para os saxofones, na classe de saxofones, quartetos, conjuntos de câmara, e do instrumento, de saxofone, para os alunos da graduação. Aí eu fiz isso por 2 anos. Depois de E aí, no meio do mestrado, eu conheci algumas pessoas, músicos, que moravam em Washington, D.C., que é talvez a capital dos Estados Unidos, é a cidade grande mais perto de onde eu estava. E eles foram tocar na faculdade, foram fazer um show lá de um trabalho brasileiro, que é o Leonardo Lucini, que era o baixista desse grupo, que mora lá, um brasileiro que está lá há muitos anos. Ele tocava com Paulo Moura, inclusive, aqui no Brasil, antes Pô, maneiro. de se mudar para lá com a família, em busca de, enfim, outras oportunidades e uma outra vida. E eu o conheci nesse dia, e aí ele basicamente plantou a minhoquinha na minha cabeça, que foi tipo, você não deveria voltar ao Brasil depois de formado. Você deveria, se você puder, tentar ficar mais um pouco aqui, só para ter alguma experiência. E eu posso te ajudar se você vier para Washington, que é onde ele morava, a região ali de Washington. E aí, enfim, morreu essa história, fui seguindo o mestrado, e aí quando eu estava terminando o mestrado, eu tinha essa opção de ficar mais 1 ano, que era como se fosse um estágio oficial, legal, ainda pelo mesmo visto de estudante, no país, trabalhando, tocando, estudando, meio que vivenciando a sequência do porquê eu tinha ido. E aí
quando eu me formei, eu estava me formando, eu levei isso em consideração, eu fui falar com o Léo e falei, Léo, e aí, tá de pé isso? Como é que é? E a gente foi conversar e ele falou, acho que você devia ficar aqui, aproveita esse 1 ano, vamos gravar um trabalho, eu te ajudo a se colocar aqui na cidade. Ele me ajudou, de fato, eu virei professor, aí eu trabalho como professor. Foi meu primeiro trabalho lá em Washington, que eu fui dar aula numa escola de música chamada B&B Music Lessons. Pô, demais. Por onde eu dei aula por alguns anos também. E, enfim. E aí eu decidi não voltar ao Brasil, eu peguei essa extensão, fui para Washington, fiquei na casa do Léo por um tempo, depois fui me organizando. Ele me ajudou a montar essa primeira ideia de fazer um primeiro trabalho meu, enquanto eu estava lá, e tocar lá e vivenciar a cultura de lá mais em loco, né? Tipo, ir nas jam sessions, conhecer os espaços, conhecer os músicos, tocar com gente, ganhar essa experiência, né? Essa vivência. E aí, a gente, nesse 1 ano, fez o disco Retrato. E o disco é uma compilação de algumas composições minhas. É um trabalho... Meu primeiro trabalho, assim, como compositor publicado, eu acho. E metade música brasileira focado no choro. Eu gravei, acho que 3 ou 4 choros, se eu não estou enganado, nesse disco. E, enfim, choros, alguns virtuosísticos, assim, de tocar. Inclusive uma versão que eu fiz de Desvairada, que é um choro famoso do Garoto, que o pessoal toca em roda de choro. Eu fiz a capela, fiz só saxofone, sem acompanhamento, sem nada. Falei, cara, vou estudar essa... Não sei, sabe? Essa coisa do foco, assim, hiperfoco. Tipo, caraca, eu vou tocar. Botava lá o metrônomo e ficava fritando em cima, estudando o dia inteiro. Aí eu gravei essa versão, eu gravei outras coisas também. O disco tá, enfim, online. E eu imprimi também o disco. Eu tenho algumas poucas cópias físicas que restaram. Eu lembro que você tinha. Você tinha falado que esse disco é só de releituras, né? Ou tem alguma composição sua? Então, tem algumas composições. Ah, é? Ele é meio a meio, na verdade. Ele é meio a meio? Acho que são 11 faixas. Pô, bastante. 5 ou 6, acho que são 6 composições. Forró from the South, Ade... O Forró from the South Lonely. é desse, É pô, desse irado. disco. Desse disco. Eu fiz 2 versões, inclusive. Fiz um bonus take. Maneiro. Eu posso falar depois desse bonus take especificamente. Com calma. Mas eu perguntei isso, que eu queria pegar um gancho, que o gancho é o seguinte. Eu lembro que a gente trocou uma ideia, uma vez você falou, queria que você falasse um pouco sobre essas liberações das releituras, entendeu? Porque umas são 5, né? Acho que sim. 5. Quantas são releituras que você precisou de liberação nos Estados Unidos e quantas você precisou no Brasil? Então, vou até pegar o celular aqui para ver as músicas especificamente, uma por uma, para não ter dúvida. Tá. Porque isso é uma boa pergunta, na real, porque foi meio... Não foi óbvio resolver isso. Sim. Então, Cara, por isso não que é eu óbvio, queria pegar mano. esse gancho. Não é óbvio. Isso é dificílimo, essa Sim. parada. Eu brinco com o Thomas que a gente toda semana aprende uma coisa nova sobre direito autoral. E a cada 6 meses a gente descobre que a gente não entende nada e que tem uma coisa que a gente nem sabia, tá ligado? Tipo, é uma loucura. Isso é realmente... até hoje não... E muda muitas coisas também. Cara, o meu algoritmo não tá achando meu próprio disco. Que vergonha. Vamos lá. Escreve só Michel Lindenberg e vai lá na... acho que é mais fácil. É melhor. Of course. Faz mais sentido. Gênio. Mas é isso, né? E o Fluminense? Tá mal, né? O Fluminense. Mal? O campeão das Américas. Campeão das Américas. Eu sou flamenguista, mas... Olha só, a América já... O campeonato já acabou. Se já foi campeão, já começou outro. Mas vocês estão... se iludindo. Tem que deixar, cara. Tipo assim, a gente de vez em quando... Volta e meia... Mas a gente ganhou um ano anterior de vocês aí. Mas aí ficar vivendo de passado, né? Você tá vivendo de passado. Você também. Não, passado nada. Atual campeão. Calma aí, eu preciso achar o disco. Achei. Lógico. O Spotify não tem em português o disco. Porque na época eu tive que escolher. Eu não podia botar... Que o nome do disco... dá até pra ver aqui. É Retrato, e aí tem uma brincadeira com o desenho Portrait, que é retrato em inglês. Entendi. Enfim, eu fiz isso só porque eu lancei lá, mas eu queria... Mas é o meu retrato de quem eu era naquele momento, então... Naquele momento eu... Posso ver? Claro. Eu estava começando a compor, né, no sentido de publicar minhas composições, e eu tocava mais choro, era a minha principal influência no saxofone brasileiro.
Então, esse álbum compilou um pouco esse momento, assim. E tem algumas outras, tem uma releitura de Caravan, que é um tema famoso do Ellington, que, enfim, a gente fez um arranjo do Léo, o baixista, e ficou super diferente também. Então, tem uma coisa do jazz já aparecendo. E você já tocava no jazz antes ou não? Não. Sério? Você tocava o que antigamente? Cara, eu Mais sempre te vi de como gig? jazzman desde, Não, tipo... tô eu tocava enganado, jazz. Né? Caramba. Eu fui tocar jazz depois. Depois Desse álbum. Depois desse álbum. Esquece a pergunta e fala sobre isso. Esse álbum... Fiquei curioso. É o... Assim, teve um crossover, né? Teve um overlap ali da coisa. Mas quando esse álbum foi gravado, eu não era um jazzista. Eu não era. Eu já tinha um contato, já estava buscando, fazendo, mas assim, eu não tinha tempo de vivência daquela linguagem. De conhecimento técnico, harmônico. Você estava no berço do jazz, né? Quer dizer, no berço do Não jazz. foi Nova Orleans, né? Não, mas assim, mas Boston, Nova música. York, DC ali. Você tá falando os Estados Unidos, né? Você tá Estados falando, é um país Unidos. Estados da Unidos, onde vem o musical. jazz, né? Então, E como é que rolou essa transição? É. Tipo, você virar e falar, cara, eu quero ser o jazzman. Tipo, foi um processo que foi rolando ou teve alguma coisa que fez você falar, não, eu quero seguir esse caminho? Cara, foi... Assim, não, teve um processo. Teve um processo. Teve um processo porque tanto a minha graduação quanto o mestrado oficialmente foi uma formação clássica. Foi uma formação erudita. Entendi. No sentido de música de concerto, né? Esse repertório, esse tipo de sim. linguagem, de timbre, Você de acha que também sonoridade. por influência da sua família também? Com certeza. Sim, né? Com certeza. Porque eu venho de uma família de músicos clássicos, de músicos que tocam essa linguagem. Eu não venho de uma família de sambistas. Eu não venho de uma família de jazzistas. Sim. Ou de chorões. Eu não venho. Chorões. A galera que toca Eu sei, choro, tô sacou? gastando. É isso, mano. É tipo, o núcleo familiar meu era música clássica. Era música clássica. Então eu toquei música clássica antes de qualquer coisa. Eu toquei piano clássico. Eu toquei violão clássico. Eu toquei saxofone clássico. Depois eu toquei clarineta clássico. Então as coisas foram sempre nesse universo. Quando eu fui fazer a graduação era oficialmente em saxofone clássico. O repertório que você tem que tocar é de concerto, música de concerto em geral. Apesar de que eu comecei a estudar jazz e música popular, dita popular, bem antes disso, e tinha o FR Jazz lá na faculdade, que é um espaço maneiro para começar a estudar outras linguagens e uma série de coisas. Então, assim, não é que eu não estava fazendo mais nada, mas a formação, ela vem desse lugar. E o mestrado também foi assim, porque o mestrado foi um mestrado em saxofone clássico também. Sim. O meu recital, eu tive que tocar primariamente obras clássicas e depois eu toquei outras coisas, inclusive um choro, do Paulinho da Viola, toquei Choro Negro no meu recital. Caraca, que irado. Esse vídeo eu nunca publiquei. Acho que eu nunca assisti esse vídeo, bicho. Acho que, sabe, uma coisa assim, tipo, tu faz a parada e sofre tanto pra realizar e depois você fala, nunca mais. Aí, nunca mais eu vi. Isso já tem 10 anos? 10 anos, cara. E, pô, irado, não sabia. Mas pega aquela pergunta que eu voltei lá atrás. Inclusive, você pegou o álbum para responder sobre as liberações. Ah, sim. Então, sobre as liberações. Eu ia ver as músicas pra... Porque, olha só, o que eu gravei que não é meu aqui? Eu gravei uma faixa do Chorinho em Aldeia e Na Glória, são 2 choros. Depois eu gravei Beatriz. Eu gravei Caravan. Eu gravei Desvairada, outro choro. Uhum. E eu gravei Santa Morena. Mais um choro aqui. Então eu gravei 1, 2, 3, 4. Eu gravei 4 choros, que foi o que eu falei. Um tema de MPB, o Beatriz, Milton Nascimento e Caravan, o jazz. Tá. Todas as músicas eu consegui essa liberação. Consegui essa liberação. Pagou, né? Eu paguei a liberação pelo Harry Fox Agency, se não me engano. Que era um site que detinha o direito de praticamente todas essas músicas, com exceção do Chorinho em Aldeia e Na Glória, que eu tive que pagar uma editora aqui brasileira que detém os direitos dessas 2 obras. E, curiosamente, o custo dessas 2 obras aqui do Brasil foi maior do que todas as outras obras juntas do Harry Fox.
Pô, até explicando, galera, pra quem, assim, qualquer se eu estiver errado, pode... Fica à vontade. Até tentando explicar isso aí, é que lá nos Estados Unidos parece que é mais fácil. Eu não sei exatamente porquê, mas tem um sistema que você consegue pagar, é rápido, é fácil. Já tem um ecossistema ali que as pessoas pegam essas versões. E no Brasil, acaba pela burocracia. Como eu não entendo profundamente de edição e essas coisas, eu não posso falar exatamente porquê. Mas o Brasil é um pouco mais difícil, costuma ser mais caro, costuma ter mais burocracia, ser mais difícil entrar em contato com as pessoas. Às vezes a Não sei editora exatamente demora pra por quê. responder, aí às vezes não é o problema só da editora, tem outros autores da obra que não estão... É difícil de entrar em contato, Às vezes enfim. o artista não vai, não responde. Já teve situação nossa que a gente, tipo assim, tava tudo pronto, engatilhado na cara do gol e demorou mais de 2 meses pro artista receber a pergunta e responder a pergunta. Só falar assim, eu deixo. Tipo, já tava tudo certo. Mas só esse adendozinho. Sim, não, isso faz sentido. É, de fato, tem um ecossistema já que funciona de um jeito há muitos anos. Aqui também tem, de alguma maneira, mas... Sim, só que é mais difícil. Só isso. É só mais complexo e mais caro. E outra coisa, eu queria já também, já que a gente falou desse, eu queria que a gente falasse de vivências também um pouco, Sim, tá? sim. Aí, assim, queria falar um pouco também da minha experiência com vivências, né? Por favor, por favor. Eu lembro que o Rafa disse que foi o nosso primeiro trabalho oficial, assim, foi o primeiro trabalho que eu trabalhei com o Rafa diretamente, inclusive. E eu vi um story seu falando, galera, eu tô gravando... eu vou gravar meu álbum amanhã, se alguém tiver algum contato de pessoas que fazem vídeo e tal. E que eu quero fazer um making off. Não sei se você chegou a falar isso, Sim, assim, sim. mas... Tipo uma coisa E assim. aí eu vi os seus stories, eu falei com o Rafa, falei, Rafa, você conhece o Michel? Aí ele falou, pô, estudou comigo. Eu falei, entra em contato com o Michel, vamos... E só um detalhe, quando isso aconteceu, eu não sabia. Eu não sabia trabalhar com direito com vídeo. Eu só tinha feito pouquíssimas sessões de fotos, nada de vídeo. Tanto que o primeiro trabalho que a gente fez, eu gravei no formato errado. Era quadrado. Tá ligado? Tipo, acabou que a gente não viu, mas eu gravei, tipo, metade do primeiro dia com uma câmera quadrada. Daí eu só falei, tipo, depois. Tipo, eu não sabia mesmo. Sim. E aí a gente ligou e falou, cara, eu falei, Michel, a gente não se fala há muito tempo. Isso aqui é o Thomas. Tipo, eu expliquei que a gente tinha começado a empresa há, tipo, semanas. Sim. E eu falei, cara, a gente... Não sei se... Mas eu já lembrava do Tomias também. sim, caso do Eduardo. Tipo, você já tinha esse reconhecimento. da comunidade, sei lá. Mas o Tomias era meio famosinho, até porque fizeram do músicos. Os dois eram Campeão do músicos, Tirone. né? Exatamente. Mas, tipo, aí eu falei, cara, rola da gente ir lá e captar a gravação, fazer um making off. Vocês se colocaram pra fazer. Tipo, eu perguntei, vocês responderam, e aí a gente achou esse. Porque pra gente seria muito maneiro, porque, tipo assim, eu tenho a teoria, especialmente no vídeo, é muito importante você ter experiências sem cobrar ou cobrando muito pouco. Porque quando você começa, você não tá 100%. Então eu ficava meio envergonhado de falar, vou cobrar, sei lá, valor hipotético, R$1.000, sendo que eu não acho que o meu trabalho vale ainda esse valor. Talvez. Então foi muito bom, porque o Michel já era de casa, e junto a isso a gente conseguiu ver a gravação, a produção musical de um disco de jazz muito complexo, com muitos instrumentos. Cara, foi maravilhoso. E aí a gente acabou indo. Full time, né? Full time. Em loco ali, porque vocês pegaram a pré-produção no início. Vocês pegaram um ensaio pré-gravação. Sim. Primeiro ensaio. A gente pegou o ensaio, depois foi a gravação da banda base, né? Foi muito legal. O mais engraçado de tudo, que eu achei que até hoje eu acho maravilhoso, a gente começou a gravar esse disco dia 12, 13 e 14 de março de 2020. Exatamente. Dia 15 de março, a gente, tipo assim, a gente já ninguém mais saiu de casa. Parou por, tipo, mais de 1 ano essa gravação. Gravamos só a base, tipo, ficamos 3 gravando a base. E eu lembro que eu achei muito engraçado depois, tipo... Engraçado hoje em dia que já passou anos de pandemia. Na época foi trágico. A gente começou, tipo, essa pandemia, não vai vir pro Brasil, o brasileiro é forte, isso aqui não vem de jeito nenhum. Primeiro dia. Aí no terceiro dia, a mesma galera tava sacando, a gente tava tipo, pô, vamos ficar separado, vamos falar assim. A galera cheia de álcool gel na sala. Máscara. Festão, eles não tinha máscara. Tipo, O Fred não tava em 3 dias, o Fred tava de máscara. Em 3 dias. Tipo, no intervalo de 3 dias rolou toda essa mudança. O primeiro dia era meio... Não vai rolar. Isso, mano. Que isso? Não vai rolar. E aí eu lembro que o cara do estúdio falou, cara, eu comprei um carregamento de álcool gel há
um mês atrás, tipo, tô com álcool gel o ano todo. Tipo, tava muito feliz porque acabou o álcool gel. Só ele tinha, tipo, muito álcool gel. Caraca. Tipo, foi engraçado, Que cara. loucura, mano. Foi realmente... Foi muito louco, cara. É que eu me preparei tanto pra esse fim de semana. Eu me preparei pra esse fim de semana, tipo, 3 meses antes. Eu pensei, quem eu vou chamar? Eu vou montar essa banda base, eu vou montar essa banda base com essas pessoas. E o timing todo, eu fui, tipo, semana a semana. Aí essa semana aqui é Natal, Ano Novo, então o pessoal vai viajar. A primeira semana de janeiro, a segunda semana de janeiro eu vou falar com o pessoal, vou fazer um encontro, vou não sei o quê, vou ensaiar esses dias, vou marcar esses dias pra gravar. Cara, eu fui assim... Eu fiz todo o processo de produção com muito cuidado, muito afinco, e tudo culminou nesse fim de semana, que foi assim, caraca, parece que foi... Sabe? Foi foda. Nasceu a base do disco. Depois, claro, a pandemia tava lá e a gente teve que se adaptar, e a gente se adaptou. Mas vocês participaram de todo esse processo, cara. Isso foi De tudo, foi de tudo. Muito maneiro. Pra gente foi maravilhoso, porque, tipo assim, realmente foi um aprendizado. O cara que produziu foi o Vitor, que também pode falar dele, é uma pessoa maravilhosa. Vitor Santos. Professor, trombonista, arranjador, super músico. Cara, Super músico. impressionante, tá? Ver ele trabalhar. É realmente... A única palavra que eu consigo achar é impressionante. É muito legal, cara. Ele é muito legal, muito educado também. Ele é um gentleman também. Ele tem uma... super, eu acho que é... Cara, palavra sereno. Foi bem legal. Sereno. E como é que foi o processo para você compor esse disco? Porque você estava voltando dos Estados Unidos e você estava tentando achar essa linguagem jazz, a sua nova linguagem jazz e essa linguagem jazz brasileiro-americano. Fala um pouco disso, por favor. Assim, o nome Vivências vem as composições, a maioria das composições, esse álbum ele reflete um pouco os anos que eu passei fora do Brasil e as vivências, experiências, dificuldades, alegrias que eu tive morando fora. Muitas dificuldades também. Assim, tem uma música específica que eu canto. Eu não sou cantor, mas eu queria cantar essa música de propósito porque foi ela, assim, em palavras, ela fala o que eu senti. E ela, acho que essa letra, ela representa um pouco de onde nasce o disco. Nasce dessas vivências e esses anos fora. E, curiosamente, tem uma coisa engraçada que está relacionada ao primeiro disco, né? A gente estava falando da coisa do direito autoral. Esse segundo disco, quando eu falei com o Vitor também, um dos incentivos que ele me deu foi fazer um disco autoral. Faça um disco autoral, tipo, inteiro. Sem releitura, sem nada. O que, baseado no perrengue que eu tive que passar no primeiro disco para lançar certas músicas, foi um alívio. E foi tipo, caraca, agora eu nunca mais não vou fazer discos autorais. Porque eu nunca mais quero lidar com essa burocracia. Cara, eu falo a mesma coisa, mas... Enfim, mas isso é um ponto. Mas aí, o disco retrata esses anos, né? Essas vivências. E esse disco, eu já estou em outro lugar comparado com o primeiro disco, a nível musical, né? Tecnicamente... em termos de linguagem, principalmente, esse disco foi gravado, ele começou a ser gravado em 2020, na pandemia, na véspera da pandemia, literalmente na véspera, os 3 dias anteriores da pandemia, do fechamento geral, pelo menos aqui no Rio, aqui no Brasil. E aí ele foi concluído ao longo da pandemia, em sessões separadas, porque a base já estava gravada ao vivo, a gente gravou de uma vez, e aí foi gravando os arranjos, os instrumentos de sopro, as vozes e percussão, e uma coisa aqui a colar. Então, quando eu fui gravar o saxofone, eu já tocava de outra maneira que eu tocava no Retrato. Essa linguagem do jazz, pelo menos da improvisação e da experiência de muitas jam sessions e anos de estudos de harmonia com o próprio Vitor, e outros lugares também, mas principalmente com ele. Enfim, mostra uma outra faceta minha, talvez um pouco mais atual, que sai um pouco desse universo clássico, que foi de onde eu vim, e mescla essa linguagem brasileira, a essência do disco é um disco de música brasileira, mas com aquela influência jazzista clara de explorações harmônicas, variações de forma, as coisas, muitos solos de muitas pessoas. Enfim, uma proposta instrumental, majoritariamente instrumental, apesar de que esse disco tem 2 parcerias, uma com a Luísa Salles, grande musicista e cantora que gravou Conta muito, né? o Cerejeira,
que é uma canção. Sim. Que eu originalmente chamava Cherry Blossom em inglês, porque era uma versão instrumental. Ela adaptou pra cá, uma letra meio... eu tinha feito uma letra que era mais um rascunho, ela pegou e fez a coisa ficar maravilhosa. Ela deu uma roupagem bonita nova, essa ela música. criou uma letra própria em português para música. Então ela letrou a música e a gente chamou de Cerejeira, que, enfim, é um nome aqui em português. E a outra é o Forró na Brasa, que é uma outra história interessante. O Forró na Brasa é a última música do disco, ele tem 10 minutos de duração. Essa música não é exatamente uma música, ela é um cordel, ela é uma história em cordel. E ela foi uma história em cordel porque eu tinha o tema da música, o tema do Forró na Brasa. Tararirarirarará, tarararera, oará. Esse é o tema, é isso. E aí eu busquei um parceiro meu, um amigo, que é o Frederico Israel, que é um poeta. Ele é músico também, mas, enfim, ele é matemático, ele é várias coisas. Ele é um cara ele tem vários talentos. E aí a gente escreveu um cordel juntos, uma história em cordel. E ele letrou o cordel dentro das regras da literatura de cordel. E a gente fez uma história inteira, baseada um pouco na nossa infância, em algumas experiências em comum que eu e ele tínhamos, algumas vivências em comum. Então, vivências, ele também vem por esse lado, que é o final do disco, que puxa para uma outra direção. Enfim, a gente pode fazer várias análises aqui nesse sentido, mas ele fez esse cordel e aí eu, junto com ele, desenvolvi um arranjo da música para o cordel. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. De repente, a gente fez um cordel com uma história com vários blocos musicais. Tem 3 grandes interlúdios instrumentais que buscam, pelo menos, ajudar a narrar essa narrativa da história. Então, o Vivências, ele tem essas facetas, né? Essa coisa do jazz que você está falando, mas é um disco de música brasileira também e tem essas combinações um pouco variadas, um pouco diferentes, um pouco peculiares, né? Não é como se você entrei no estúdio, tipo assim, essa é minha banda e a gente vai gravar vários temas aqui, só nós, e acabou, o disco é esse. Sim. Não foi exatamente isso. A gente gravou uma banda base para todas as músicas, mas a essência das músicas não era exatamente essa. Sim. Eu acho que o foco eram as composições e os arranjos dos temas, mais do que um disco de pura improvisação ou pura criação musical. Sim. Nesse sentido, né? Cara, eu adoro o seu disco. Eu acho seu disco, assim, muito bom, todas as músicas, e eu acho que é um disco que é coeso. Eu adoro Sim. discos coesos, sabe? Discos que você vê que foi feito um disco, não é uma coletânea de músicas. Pô, eu adoro. E eu tive o prazer também de participar da produção dos clipes e um pouco do marketing desse projeto. Você fez um super trabalho. Pô, eu adorei fazer o trabalho também. O Nuremberg no Statel, até hoje... Essa música, pô sucesso, e foi engraçado, porque eu e Thomas viajamos quando eles foram gravar, porque esse clipe tem uma parte que é uma coisa que a gente faz muito, que é uma parte meio de master, que é ele tocando o instrumento dele na praia. E tinha uma parte que era imagem de arquivo da família dele, que ficou muito bonito no fim das contas. Só que deu problema que eu não estava aqui, quem fez foi um pessoal, e a câmera tem uma peculiaridade na câmera que a gente não sabia. Quando você vai na praia, a areia vem na câmera e fica cheia de coisinhas, flocos. E aí, pô, cara, a gente fez uma imagem linda do Michel e tava cheio de flocos. Eu falei, cara, ferrou, acabou o clipe, vamos... E, pô, a gente conseguiu... A gente conseguiu, ali no improviso, fazer de uma forma que pra mim ficou até melhor. Tipo, eu adorei esse clipe, mas o que eu gostei... De Volta à Roda também, eu achei muito criativo o que a gente fez. Sim. E o que eu mais gostei, assim, talvez seja um dos clipes que eu mais gostei que eu fiz, foi o Fate. Que é quase um... Lá em Terê. Quase um documentário. É quase um curta, cara. Quase um curta. É um curta pra mim. Tipo, cara, eu adorei esse clipe. Tipo, tem 7 minutos. Essa música, você tá falando do clipe da música Faith. Essa música, eu submeti ela no concurso da Rádio Mac, que tem todo ano.
E aí ela foi finalista na categoria instrumental. A música é linda. A música é linda. Tem uma história muito bonita por trás também. É. Eu ia falar pra tu falar, mas não fala, porque Tem o solo do Vitor. vai ver o clipe, que você vai... A história do clipe é a história da música também, né? É que verdade, é verdade. A gente... Até, brincadeira, pode até falar a história se quiser. Mas, tipo, o clipe é muito legal. E tem uma história engraçada do clipe, que, tipo assim, quem fez fui eu e a Yasmin. A Yasmin foi diretora, eu fui o câmera e produção executiva. E aí, tipo... A história tem 2 protagonistas, um homem e uma mulher casados, e por algum motivo a gente achava que os protagonistas deviam ser pessoas mais velhas, tipo de 60 anos, 70 anos. Só que, cara, tipo, a gente é produção pequena, a gente não tem tanta grana, e, pô, achar um ator um pouco mais velho, que estaria disposto a ir para Teresópolis por pouco, Fazer uma produção fazer uma produção independente. independente, era muito difícil, era dificílimo. A gente, pouca verba. A gente ficou meses tentando achar, maior trabalho. A gente teve que pegar 2 pessoas que não eram experientes. O cara, o ator principal era professor de yoga, ele nunca tinha atuado na vida, tá ligado? E deu show, atuou muito bem. Tipo, deu show assim bizarro. E, tipo... Eu lembro de que aí, eu cara, sabia dessa informação, mas eu não tinha achado, e eu, tipo, guardei essa informação pra não falar pra Yasmin, que era a diretora, porque ela ia ficar... Pra não surtar Não, ninguém. a Yasmin não começou... surtar. Ele não sabe... Ele nunca atuou. Sabia. Falei, pô, sei lá. Eu acho Se eu que tivesse sim. falado, ela Ela ia ficar Ela maluca. Achei diferente. porque talvez. ela E, trabalha cara, com ele foi isso. maravilhoso. Ele foi maravilhoso. E aí, a mais engraçado é que, pô, o maior trabalho é conseguir esses atores um pouco mais idosos. Aí vira o Michel e fala, pô, esqueci de falar, eles eram jovens. Eles tinham 20 e tantos anos. Cara, se eu soubesse isso, eu ia ter conseguido 50 pessoas pra Caralho, trabalhar cara. nisso, tá ligado? Que sequela, Pô, tipo, maior trabalho. Caraca, é verdade. Cara, Ele Michel, foi perfeito, só a Era isso. idade. Só que eu só... tinha esse detalhe, né? eu queria falar, a gente tá quase chegando no fim. Tá. Eu queria abrir pra... A gente chegou um momento aqui que a gente Pô, já? abre pra perguntas. Agora que aqueceu o negócio aqui. Mas a gente pode continuar falando Tá mais bom, um pouco. Eu tenho uma pergunta, então, também. Você quer fazer... Uma última pergunta. Deixa antes... Tá, faz a sua última pergunta e eu chamo a galera lá. Pode se preparando aí, galera, que o Rafa vai fazer a última. Como é que você se sente sendo um músico de jazz no Brasil? Tipo assim, porque eu sinto que aqui no Brasil o público de jazz não é um público tão grande, apesar de existir um público, ter pessoas que são muito malucas por isso. Eu sinto que, pô, às vezes você tem que, tipo... É um outro ecossistema, né? Como é que você sente que é essa vivência, assim, de ser um musicista de jazz, sabe? Por aqui no Rio de Janeiro. Cara, eu acho que talvez você esteja pensando mais em nível de, tipo, de trabalho, de trabalhar com totalmente isso. trabalho. Do que exatamente conceitualmente, assim, do que é ser músico de jazz. Mas é um desafio, Você não, assim, eu não toco muito o meu trabalho quanto eu gostaria. A verdade é essa, assim, essa até um leve desabafo aqui, porque é difícil, cara. Assim, eu sou um artista independente, os trabalhos que eu lancei foram de maneira independente. Eu tô trabalhando para isso, mas eu não tenho números avassaladores, né? Que você chega assim, aqui, ó, 150 mil seguidores. Me bota no festival, entendeu? Uma parada dessa, não tem isso. Caramba, é difícil. E chegar nesse lugar não é um trabalho musical, exatamente. Não, é Entende? network. São outros caminhos. E aí isso é foda. Isso é muito difícil. Então, eu acho que assim, eu tenho uma sensação de... Eu gosto muito do que eu faço, e isso me faz muito feliz, mas eu gostaria de fazer mais e estar tocando mais, estar produzindo mais, principalmente coisas ao vivo, assim, trabalhos ao vivo. Eu tenho uma produção, até vale falar aqui, que é o Geleia Sessions, Acho que maneiro pra caramba também. uma série no YouTube de música. Eu convido um músico e a gente faz uma improvisação dentro de uma proposta, enfim, artística específica. E aí tem vários convidados, enfim, vários episódios já lançados. Então é uma coisa que eu busco fazer online, né? Mas não é ao vivo. A série é muito legal, eu gosto muito de fazer isso, é um projeto muito bom. Mas isso é no mundo virtual. No mundo real, assim, no mundo físico, isso é um desafio difícil de superar. Mas eu acho que, não sei, eu tento ser otimista também, porque eu estou trabalhando sempre, eu estou tocando, eu tô estudando, que é muito bom, eu sempre estou estudando. Estou tentando agora, já sem querer dar spoiler, porque ainda é só uma ideia, ela ainda não é concreta, mas eu quero montar uma pequena orquestra.
que vai tocar um repertório autoral e diferente, Pô, maneiro. instrumental, e pensar em convidados assim, mas uma pequena orquestra, tipo um noneto, uma coisa assim, com um grupo de sopros e uma base. Pô, irado. E botar isso na rua, assim. Até talvez, até a Mila até me deu uma ideia, Mila, minha esposa, ela falou assim, pô, fala com o Tominhas e com o Rafa, cara, vocês podiam fazer assim, faz vários ensaios com esse grupo, e aí você filma o ensaio e vocês fazem uma gravação ao vivo com gente no estúdio, entendeu? Faz todo mundo junto aqui. Aí o caraca, essa ideia é muito louca. Essa ideia é maneira. Essa ideia é maneira. Mas, não sei. Vamos conversar. Depois a gente conversa. Mas então, agora vamos deixar... Vamos abrir para pra perguntas. pessoas que estão ali, se quiserem Quem fazer é perguntas. Ele falou, Alguém quer fazer pergunta? ele falou para esperar um pouquinho. Mr. Mas X. aí a gente vai ouvir daí. A gente não vai te ouvir daí, não, Johnny. Você vai ter que abrir a porta aqui. Cheguei. É. Manda por escrito. Manda mensagem. Vocês mutaram aí? Mutaram aí? Eu vou pra gente, não vou pra isso, senão vocês não vão me ouvir. Opa, Boa não noite, precisa- senhores. Boa noite. Buenas noches. Shell, Pode Esse deixar aí, aberto. inclusive, é o próximo Saudações. convidado. daqui a pouco é minha vez. Tricolores. Você estava falando mais cedo, vocês estavam falando mais cedo sobre arranjo. E... Difícil. É o seguinte, tem vários trabalhos da música, né? Sei lá, compositor, arranjador, vocês falam sobre guigueiro, várias formas como você pode trabalhar com música. Só que arranjo é uma coisa que, tipo, talvez o público que não trabalha com música não saiba exatamente o que significa o trabalho do arranjador. E aí, na verdade, são duas perguntas que têm a ver uma com a outra. Primeiro, como é que você definiria para quem não sabe o que é um arranjador? O que é um arranjador? E a outra é o que te atraiu para fazer isso. O que te seduziu no trabalho do arranjo para fazer isso? Boa pergunta. Pô, excelente Ótima pergunta, pergunta. Johnny. Gostei. Tá. Ok. Foi muito boa mesmo. Foi ótimo. Não, então vamos lá. Conceitualmente, assim, pensar aqui que é o arranjador. Um arranjador. Arranjador é alguém que te arranja uma coisa, um celular e tal. Nossa, sacanagem. Um arranjador musical é alguém que vai pegar uma música, um tema, o que for, e vai dar uma outra roupagem. Ele vai trocar a roupa daquela música. Em outras palavras, ele vai mudar a harmonia, ele vai mudar o ritmo, ele vai mudar a instrumentação, ele vai mudar a levada, ele vai mudar o groove, ele vai mudar a linguagem, ele vai mudar a Ou ele maneira vai de criar, cantar. né? Ou vai... Ou ele vai criar. Exatamente. Aliás, mudar não. Ele vai criar isso. Isso. Bem, well said, man. É isso, na real. É um trabalho criativo. Você tem um trabalho de criar uma outra... Então ele vai definir, por exemplo, quais instrumentos vão tocar no momento tal da música, quais são os instrumentos, como vai ser levado do instrumento, né? A harmonia, Sim. né? Sim. Tudo isso. E o que te atrai? O que me atrai? É. Caraca. Pô, arranjo é... Pô, é muito doido, cara, você pegar isso aí. Porque, assim, você compor uma coisa, às vezes, o ato de compor, ele pode ser uma coisa muito singela. Parirará. Pronto. Acabei de improvisar uma frase, eu poderia pegar e falar, essa é a minha composição aqui, essa frase. Agora, você pegar essa composição e você arranjá-la para uma formação específica, com uma intenção específica, isso é todo um outro trabalho, né? Sim. Você pensar assim, os grandes compositores da história, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky. Anitta. Eu não vou entrar nesse mérito, eu só vou falar o seguinte, os grandes compositores da história, eles eram também grandes arranjadores, todos eles, porque eles sabiam pegar as ideias e arranjar para uma orquestra sinfônica, um grupo gigante e transmitir aquela ideia da maneira como era transmitido na época deles e no contexto deles. Então, isso é uma coisa. Então, todos eles também eram grandes arranjadores. Agora, você pode ser um grande arranjador e não necessariamente ser um compositor. Você pode ser um grande arranjador porque você pega... E, inclusive, isso é um trabalho muito mais comum do que as pessoas possam imaginar, porque, assim, pelo menos... Todas as grandes produções, elas têm... A indústria, né, que vai fazer essas grandes produções, você vai ter algum profissional responsável por arranjar as músicas, os temas, para determinado formato. E você precisa ser um bom arranjador para fazer isso. Na televisão, por exemplo, você vai ter gente que trabalha com arranjo para televisão, para trabalhar no audiovisual em geral. Enfim, acho que isso é arranjo, né? Arranjo musical. Sim. Pô, Você tá até brincando com a piada, você fala Anitta. Não, a Anitta não seria uma arranjadora, ela seria uma compositora. intérprete. Não, pode ser compositora também. Sim, ou Uma compositora.
se ela escreve as Eu não músicas. sei se de ela... fato, não sei se, letrista, eu não sei se de é. fato ela escreve, mas eu imagino que sim. Na real, eu não sei. Eu não sei. isso Não vem o caso. Tipo, você É. botou pessoas realmente clássicas, assim, não... Não, ele só pra botou dar pessoas que fazem esse trabalho Sim, de sim. colocar os instrumentos, de fazer dar... Não é como outra posso base da dizer? Anitta, né? Não, a Anitta é uma cantora, uma intérprete. Ela tá cantora. interpretando ali, ó, com a voz dela. Sim. Mas um arranjador falou, Anitta, aqui, tipo, ajudou, colocou os instrumentos para ela cantar no momento certo. No momento, ele pode ter uma comunicação com ela, ó, Anitta, aqui eu acho que você pode ir mais suave. E aqui você, entendeu? O trabalho do arranjador é isso. Porra, cara, é isso. Você quer falar mais alguma coisa que você acha que deixou de falar, que você gostaria de falar no episódio, no seu público, seus fãs? Meus fãs. Não sei. Não sei exatamente o que eu quero falar. Não, tô pensando nessa coisa do arranjador ainda, porque... Sim, não é Dá que é pra elaborar complexo, por mas muito são tempo, muitas né? coisas, né? Muitas áreas que o arranjador... Áreas não, né? A palavra errada a função do arranjador, ela é muito importante para a música, entendeu? Ela é crucial, né? Sim. Porque É ela fundamental. vai decidir, por exemplo, vou dar um exemplo, a música de final de ano da Globo, tá? Sempre tem um arranjo diferente. Sim. Tipo, aí eles fazem um arranjo agora que vai ser hoje para a festa é sua, já festa. Hoje eu vou fazer só com mulheres cantando Sim. aqui e vai ser só violinos entrando. Isso é o arranjador. Ele fez o arranjo Exatamente. da música, que é uma composição que já existe, né, que a gente já conhece, mas ele mudou o arranjo, ele fez Sim. da forma diferente. Acho que e eu tô tentando explicar mais para ser mais... É difícil mesmo, né? Não é uma coisa óbvia. Não, e um bom arranjador, ele consegue transformar uma música em outra completamente diferente, sendo que é a mesma música, né? É porque às vezes fica confuso, tipo, o arranjador, o produtor, mas o produtor não faz o arranjo, não. É porque hoje em dia acaba que, dependendo do gênero musical, acaba o produtor fazendo o arranjo e fazendo, às vezes, o Kevin Chris, ele é intérprete também. Uhum. Ele fazia o Faz tudo. arranjo, ele produzia, gravava as coisas e cantava. Então, tipo... Sim. Antigamente tinha essa separação muito bem clara, a função de cada um, né? E hoje em dia ainda tem, né? Nas grandes produções e tudo mais, né? Sim, mas é meio que uma pessoa meio multiuso, né? Multiuso. E não é só com a música, né? A gente vai falar do Claro vídeo, né? O cara filma, edita e dirige. É a mesma coisa. E atua também. E atua. Às vezes até atua. Faz coadjuvante. Quantos produtores aí de cinema que a gente vê que ele também atua na peça que ele tá fazendo? É muito difícil pensar assim, eu sou apenas um arranjador, eu sou apenas um produtor. Mas eu acho que isso é coisa hoje, da... né? Coisa do passado, hoje. né? Coisa... O mundo tá meio que... Você tem que meio que jogar nas 11 ou saber daquilo, né? Cara, eu brinco o tempo todo que eu falo que tem médico sendo obrigado a fazer Instagram. Tipo, fazer conteúdo de Instagram e fotos e vídeos falando. Tipo, imagina, se o médico e o advogado tem que fazer, é óbvio que a gente vai ter que fazer também. Uhum. Tipo, é natural. Todo mundo tem que trabalhar nas 11. As pessoas têm que fazer tudo. Porque senão fica inviável. Acaba sendo uma coisa meio generalista, né? Um conhecimento, assim, de vários campos. Não se especializa muito também. Isso é um problema agora. Também é um problema. Também tem isso. Só uma coisa. Eu lembrei de uma coisa importante que, respondendo a pergunta, que ele tinha falado o que me inspirou a buscar isso. Eu falei um monte, mas eu não falei de uma situação inusitada, assim, específica, que nem eu tive a vontade, assim, o momento de decisão de virar um músico profissional, com 17 anos, a história da prova de química e tudo isso. Eu me lembro do momento que bateu em mim o fato de, tipo, eu preciso estudar arranjo para conseguir chegar onde eu quero chegar. Porque eu já tinha umas ideias, eu já escrevia. Eu sou moleque, antes dos Estados Unidos, assim, início da faculdade. Eu sempre gostei de escrever, mas nada muito formalizado, né? E aí teve esse momento que eu comecei a escrever mais. E aí eu me lembro que eu estava começando a estudar com o Vitor e ele falou assim... Eu levei um exercício lá para ele e tinha um erro lá Tinha um erro, claro. Eu queria uma intenção e a intenção não acontecia porque eu não tinha entendido a técnica da parada. Ele falou, cara, você tem que estudar harmonia antes de estudar arranjo, porque isso aqui vai limpar tuas dúvidas para você virar um bom arranjador depois.
eventualmente, no futuro. Aí eu fiquei lá, não, claro que não, óbvio que não. Aí, tipo, enfim, aí beleza. Aí fui estudar harmonia, aí eu fiquei estudando harmonia com ele, cara, durante 5 anos, porque, mesma coisa, eu queria ser um bom arranjador. Então, durante 5 anos, mais ou menos, eu fiquei vendo todos os conceitos e conteúdos de harmonia para poder voltar no curso de arranjo, que foi o que eu comecei a fazer com ele. E lá nos Estados Unidos eu também já tinha feito no mestrado 2 matérias de arranjo, que era focado no jazz, em big band, era uma coisa um pouco mais específica. Mas isso tudo para dizer que essa sementinha da parada de escrever, de fazer arranjo, de criar, porque é isso, você falou muito bem, cara, é criar. Você não tá mudando apenas, você tá criando. É uma criação, mano. É um ato artístico ali, em algum nível. Em muitos níveis, né? E aí eu fui fazer esse processo todo para poder estudar arranjo depois, full de cabeça, assim, né? Então, acho que isso é válido mencionar, porque isso tem a ver com como a coisa surgiu, esse interesse, dado que, né, já estava rolando. É isso, meu cara. É isso, Aí, meu cara. prazer imenso te receber. Muito Tamo bom te junto. receber. Tamo Espero que tenham gostado. É isso aí, a gente adorou. galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar. Manda pros seus amigos. Segue a gente no canal Tais Records. E também nosso canal Tais Backstage. Beleza? Valeu, Muito galera. obrigado, rapaziada. Valeu.